Botei. Boa noite a todos os colegas, advogados, colegas estagiários da subseção de Bento Gonçalves. Um prazer estar nesse momento especial aí na companhia dos ex-presidentes Felipe Possamay e do doutor presidente Kleber Dalla Coleta também. Iniciando esse nosso primeiro ciclo de lives da subseção aqui de Bento, atípico, né? Situação atípica, que normalmente a gente se encontra para falar ao vivo na sede da nossa subseção, em alguma palestra, algum encontro, algum evento, mas agora, por conta dessa situação que o mundo todo está vivendo, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos ao vivo e discutir sobre os temas da nossa subseção, da advocacia de Bento. E aqui ter um papo informal com os ex-presidentes, e quem sabe nós possamos fazer também com os outros demais ex-presidentes da nossa subseção para a gente contar um pouco a história, né? Primeiramente, agradecer de novo a presença dos nobres ex-presidentes aí da nossa subseção. Espero que todos estejam conversando, nos escutando bem aí. Se não nos escutarem, por favor, mandem mensagens para a gente saber como está a transmissão, que também é um treino para a nossa semana das lives, né? Bom, eu gostaria de começar aqui o nosso papo de hoje, pedindo para o nosso presidente mais antigo para conversar, para nos contar a história da nossa subseção, presidente Felipe, hein? Desde a tua primeira gestão, tu comece a contar o que era a nossa realidade na subseção lá nos idos de 2013, não? 2010. 10 a tua primeira, né? Isso aí. Tem a palavra aí, presidente. Fica à vontade. Bom, obrigado. Inicialmente, boa tarde, já boa noite, presidente Rodrigo, presidente Kleber e colegas que nos acompanham nessa transmissão. Nós tivemos a oportunidade, né, escolhidos por nossos pares para poder exercer o mandato à frente da subseção de Bento Gonçalves por 2 gestões, no período de 2010 a 2012 e depois de 2013 a 2015. Comparando-se, se é possível, rapidamente fazer uma comparação com o momento atual, onde nós estamos aqui em tempo real, podendo falar com os colegas através de uma transmissão ao vivo, que se propaga pelas redes sociais, naquele momento era uma outra realidade, né? Nós não tínhamos processos eletrônicos como temos hoje. As redes sociais estavam se iniciando, talvez, algumas delas, não tínhamos uma comunicação tão instantânea, tão imediata. Tivemos a oportunidade de acompanhar desde a instalação da Justiça Federal na nossa cidade, desde a instalação da vara do juizado especial, que já existia no formato de adjunto, né, a uma das outras varas cíveis. Tivemos a oportunidade de acompanhar o andamento todo do EPROC, do PJE, do ETEMES mais recentemente, e agora o EPROC também no âmbito da Justiça Estadual. Então nós realmente tivemos uma grande evolução num período de 10 anos, né, de 10 anos, que é pouco, se nós considerarmos o período de tempo. Então, rapidamente, né, podendo fazer uma comparação, o que existia naquele momento era 100% papel, processos em papel. Tanto que a estrutura da nossa subseção, e né, a ideia de nós estarmos aqui falando disso hoje também, é de que as salas de atendimento, além da sede da nossa subseção, prestavam serviços de fotocópias, praticamente, de recebimento de documentos. As diligências que a subseção prestava, e algumas, claro, até hoje ainda existem, era de protocolo de petições, distribuições de cartas precatórias, mas basicamente fotocópia de processos, né? E com o andar aí do tempo, as coisas foram evoluindo para digitalização, para meios totalmente eletrônicos, né? Como nós temos hoje. E todos os colegas que utilizam os serviços prestados pela subseção da OAB de Bento Gonçalves sabem muito bem, né, do que nós estamos falando. Então, realmente, um resumo muito simples, muito rápido, as mudanças foram grandes e foram rápidas, né, se considerando. E agora,
até se podendo comparar também com o momento atual, essas mudanças em termos até de transmissões por lives, redes sociais, esse estudo que nós temos presenciado, que talvez se estava engatinhando, iria aos pouquinhos ocorrer daqui para o futuro, acabou sendo imposto nesse momento de uma forma mais rápida. Eu tenho dito que as pessoas não tiveram muito tempo para teorizar sobre isso. As coisas estão acontecendo na prática. Esta é uma realidade. Então, a título de introdução, assim, a gente pode fazer essas considerações, que foram grandes as mudanças, com certeza, do tempo em que a gente pôde presidir a subseção, né, e aproveitar a oportunidade, mesmo que rapidamente, também para agradecer a todos os pares, todos os colegas, em especial os demais diretores que, juntamente comigo, integraram as duas gestões, e também o nosso conselho da subseção, porque gostemos ou não, né, sempre é a lembrança da figura do presidente, mas não é ele sozinho que lida com todas essas coisas. E nós temos todos, e não vou citar aqui porque são muitas pessoas, correndo o risco até de esquecer, mas tem todos os colegas, né, que integraram juntamente conosco esse trabalho à frente da subseção de Bento Gonçalves. Perfeito. Doutor Kleber, palavra colega aí. Boa tarde, presidente Rodrigo, presidente Felipe. É estranho ver o doutor Felipe falando sobre um tempo lá atrás, onde estávamos, eu e o Rodrigo estávamos com o Felipe, porque o Rodrigo acho que era conselheiro e eu era tesoureiro, né? Então, tudo que a gente fala sobre essa questão de papel na época, para mim eu adorava isso, porque isso ajudava muito o caixa da subseção, né? Mas quando nos dispomos a assumir a subseção, então, ali no período de 2016 a 2018, nós pegamos o paradigma da modificação, né? Lembro que no primeiro colégio de presidentes que participamos, uma das propostas de Bento era da possibilidade e da implantação das sustentações orais por videoconferência no interior, e foi aprovado por unanimidade, né, o que nos permite que desde 2016 tenha hoje uma resolução do TRT, principalmente, que na época era o grande problema, possibilitando que se fizesse as sustentações orais do próprio escritório. Isso aí já mostra que ali já começou a ter uma modificação no paradigma da advocacia e a vinda para o mundo eletrônico, né? Ao longo da nossa gestão, nós buscamos, então, já uma grande vantagem de ter praticamente tudo aparelhado, né? Nós tínhamos uma sede, tínhamos salas na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça comum, e aí nós passamos a equipá-las, ela de uma forma um pouco melhor. Acabamos tendo que encerrar as atividades na Justiça Federal da sala lá, em razão do processo eletrônico, que nós tínhamos um funcionário lá que ele acabava tirando 25 cópias mês nos últimos meses, e era um custo demasiado para nós, mas a sala permanece da OAB, e isso acho que há um mérito que qualquer advogado que quiser chegar à secretaria e pedir a chave, ele pode continuar, ela está equipada, pode-se usar a sala lá. E aí nós focamos no nosso... Oi? A sala continua disponível lá, sim. Isso, a sala continua, né? E aí a gente teve a oportunidade de focar no que realmente causava um complicador para nós, que era a situação da sede, né? Então, o Rodrigo me acompanhou numa ida a Porto Alegre, né? Depois nós tivemos umas manifestações negativas na imprensa local, que foi uma situação desconfortável, porque a reforma da sede com recursos da seccional já havia sido aprovada e a imprensa não tinha vindo nos procurar. E ao final da gestão, então, a gente conseguiu finalizar aquela sala de apoio ao advogado na sede, que eu particularmente utilizo muito aquela sala, não a ilha de operação, porque eu sei que vários colegas estão
colegas que atuam em home office, que não tem mais a sede física do seu escritório, eles vêm utilizando essa sala, e o que ocorre? A gente conseguiu aquela sala, então, de reuniões e de transmissões virtuais, onde eu já fiz audiências de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, dentro da sala da OAB. É muito bacana, e aí agora a gente chega no... Acho que passamos a bola para o nosso querido presidente Rodrigo, e agora sim tem a missão de praticamente acabar com o papel e movimentar todo esse aparato tecnológico, né? Aqui eu quero aproveitar e agradecer o apoio de vocês, principalmente vocês dois, o Felipe e o Kleber, do apoio que vocês sempre me deram nessa empreitada de assumir a oportunidade de ser presidente, de estar presidente dessa subseção, e que ganhei de presente essa pandemia aí para a gente conseguir trabalhar e oportunizar a advocacia de Bento Gonçalves uma estruturação de trabalho e um apoio condizente com a nossa categoria aqui, que é importantíssimo. Antes de adentrar especificamente a determinadas situações, aí eu queria trazer para quem está nos assistindo agora, que nesse momento nós estamos com 33 pessoas ao vivo aí participando conosco, e dizer que essa diretoria, tanto a diretoria quanto o conselho, as comissões da subseção estão trabalhando arduamente para que a gente consiga fazer com que a subseção volte a trabalhar para dar o suporte à advocacia, e também diretamente com as direções do foro, tanto da Justiça Comum quanto da Justiça do Trabalho Federal, para que a gente consiga pelo menos amenizar um pouco dessa mazela toda que a pandemia está trazendo para a advocacia de Bento Gonçalves, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a nossa conselheira Josana, que está nos acompanhando aqui, um abraço para ela, né? De que nós estamos tentando, direto com a seccional e com a Caixa de Assistência aos Advogados, equipamentos para a gente melhorar a estrutura que a gente tem na nossa subseção. Como tu falaste aí, né, Kleber, que tu usa muito as salas, e a gente sabe que tem muitos colegas que usam e muitos outros que irão usar. Nós estamos reivindicando equipamentos para estruturar melhor as nossas salas, porque nós vamos disponibilizar para a advocacia scanners, sim, de forma gratuita, para que o colega possa usar lá na sede da OAB, o scanner, para digitalização de processo. Isso é um assunto importante que a gente tem que levantar aqui nesse momento, que há uma ordem de serviço, há uma resolução do CNJ que autoriza a digitalização dos processos físicos, autorizando que o advogado faça esse trabalho para agilizar, e existe uma ordem de serviço que está para aprovação no CGJ, no Tribunal de Justiça, emitido pela direção do Foro de Bento, para autorizar a carga programada dos processos físicos, para que a gente encaminhe faça as digitalizações e encaminhe para o EPROC os processos eletrônicos, os físicos se transformem em processo eletrônico. Eu entendo que isso é uma vantagem que a gente possa ter. Claro, muitos colegas entendem que esse seria um trabalho para o Tribunal de Justiça fazer, e aqui eu concordo em partes, mas muitas das vezes as coisas dependem mais de nós do que dos outros. É melhor não esperarmos pelos outros para que a gente tenha as coisas acontecendo, né? Então, a nossa ideia é com que a subseção esteja estruturada para que receba esses pedidos de colega, que a própria subseção faça a digitalização, mas também tenha uma estrutura disponível para que o próprio colega vá à subseção, pegue o seu processo e faça a digitalização do mesmo lá na estrutura da sede. Hoje a gente conta com 5 computadores na sede para a utilização, e vamos disponibilizar, a proposta é que a gente disponibilize 3 scanners para utilização lá para fazer esse trabalho. Nesse contexto todo que falaste aí, Kleber, da situação de nós acabarmos com o papel, né? Acabarmos com o papel
A gente, nesse período, quando nós assumimos a gestão em 2019, a gente já encerrou as atividades do atendimento presencial na Justiça do Trabalho, até por conta do volume, que a gente já não tinha mais o mesmo volume que tu falaste que na tua gestão não teve lá na Justiça Federal, né? A gente não tinha mais volume de fotocópias para manter um funcionário lá para fazer esse trabalho. E então disponibilizamos os computadores que ficaram lá, retiramos a impressora, os scanners foram mantidos e os 4 computadores que estão à disposição lá, que 2 são do Tribunal Regional do Trabalho e 2 são da subseção da OAB. Então, a ideia da subseção nesse momento é que a gente consiga estruturar para que os colegas possam utilizar os equipamentos disponíveis pela OAB no INSEAD, momentaneamente, como a gente divulgou nos grupos, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de comunicação aqui oficiais da subseção, a subseção está aberta todas as tardes, disponibilizando todos os equipamentos. Hoje mesmo nós conseguimos a entrega de um equipamento interessante que é o Fácil Gel, que é um equipamento para higienização de mãos lá para a nossa subseção, para que o colega não precise colocar a mão para ter contato com o gel para poder se higienizar. Estamos seguindo todas as determinações de asseio da subseção. Então, aproveitar aqui e dizer para a advocacia, usem a sede, ela está disponível para a advocacia de Bento Gonçalves, para que vocês utilizem os equipamentos, utilizem toda a estrutura que a gente tem disponível lá, claro, no segundo piso, conforme saiu a portaria da subseção, nós estamos só utilizando o andar térreo da subseção, tá? Assim como os banheiros estão disponíveis, salas de atendimento, não para grandes reuniões e aglomerações, mas a estrutura está aberta, a gente está trabalhando diariamente para que nós consigamos um retorno gradativo da advocacia de Bento, para que a gente diminua um pouco todo esse prejuízo que a gente vem sofrendo aí por conta dessa pandemia. Queira ou não queira, já são praticamente 2 meses aí que nós estamos nessa luta aí, né, gente? Mas... Rodrigo, oi. Não, se me permite, às vezes eu vejo umas posturas na nossa classe, e me desculpem quem não concordar, mas eu vi em vários grupos algumas críticas para essa medida de digitalização dos processos físicos, que seja feita pelo advogado, e aí vem todo aquele comentário, por que nesse momento eles vão empurrar mais alguma coisa para nós fazer? E eu confesso que eu fiquei sem compreender, porque eu particularmente gostaria muito de poder ir ao fórum, sabendo que não vamos ter atuação em processos físicos nos próximos meses, porque não adianta, a gente não depende da advocacia bento-gonçalvense e muito menos da OAB, a reabertura dos fóruns. E aí eu gostaria muito de ter uma carga programada e buscar os meus processos e digitalizá-los no meu escritório, porque é uma forma que eu tenho de eu dar celeridade, que é algo que interessa para os meus clientes. Então, é nesse aspecto que às vezes eu vejo o pessoal reclamando, e eu acabo ficando até um pouco chateado, porque eu fico pensando, mas qual que é o interesse? É a celeridade ou é só eu ficar em embate contra o tribunal? Eu queria fazer esse pequeno registro, porque, de fato, às vezes, a postura adotada por alguns colegas parece que vai de encontro à celeridade. Se me permitir complementar, concordando, sim, com o presidente Kleber, de fato, obviamente que nós entendemos que, e aí dependendo até do volume do processo, da quantidade de processos que o colega, que o advogado tem, naturalmente, digitalizar, inserir no sistema, dividir os arquivos naqueles tamanhos que são necessários, conforme for o caso, toda a manutenção ali, né, do arquivo que nós temos depois de digitalizado, dá um pouco de trabalho. Mas na mesma linha é o meu interesse enquanto profissional que os processos dos meus clientes andem o mais rápido possível. E realmente estamos aí na iminência de 60 dias de paralisação, os processos físicos permanecem parados até o final de maio e não se sabe se poderá haver nova prorrogação ou não. Então, claro, se por um lado dá um pouco de trabalho, e não se nega isso,
Por outro, também podemos imaginar o seguinte: então nós vamos deixar apenas ao judiciário para fazer essa digitalização. Quanto tempo vai levar? Os processos já estão parados. O que anda, que é eletrônico, sabemos da morosidade, não é de hoje, não é porque são eletrônicos, são mais rápidos sim, mas não na velocidade que gostaríamos, talvez. Digitalizar tudo, inserir no sistema todos os processos, vai paralisar o segundo semestre. Friamente calculando, vamos imaginar que isso poderia acontecer. Então, daqui a pouco, claro, e também podemos imaginar o seguinte: por mais que a Ordem dos Advogados, né, enquanto órgão de classe, possa, sim, buscar o diálogo, buscar com o Poder Judiciário um meio termo, vamos dizer assim, nós sabemos que, às vezes, também as decisões são impostas, né, por outros com quem nós não temos ingerência, né, não temos um poder, sim, de persuasão, mas não de dar a última palavra. Então, ficamos nessas situações. Mas aproveitando, para não ficar só na crítica, vamos dizer assim, né, também elogiar o que o presidente Rodrigo mencionou dos serviços, da estrutura que está sendo colocada à disposição da subseção, com equipamentos, para que os colegas possam, se não é para essa digitalização futura que está na iminência de acontecer, e talvez, por os processos atuais, novos, que já são eletrônicos, né? Muitas vezes os colegas que estão na sistemática de teletrabalho, de home office, não tem o equipamento necessário para digitalizar um documento, para fazer, enfim, algum procedimento. A subseção está aí para poder prestar esse serviço, inclusive com o apoio, né? O serviço foi criado de apoio ao home office também, parabenizar a iniciativa, que nós sabemos que e é uma preocupação do órgão de classe, não há dúvida nenhuma. Já ouvimos o presidente do Conselho Federal, da nossa seccional, da nossa subseção, certamente deve pensar também da mesma forma. Também não basta pura e simplesmente colocar tudo no eletrônico, né? Porque nós temos colegas que não têm a estrutura adequada para fazer isso. Nós temos, e não pensando exclusivamente em Bento Gonçalves, nível nacional, nós temos comarcas, cidades do país que não têm qualidade necessária de conexão com a internet, com energia elétrica, com conexões constantes, né, que assegurem um bom trabalho. E pensando nisso, até na iminência de ocorrerem atos como audiências, né, por meios eletrônicos, completamente à distância, virtuais, nós precisamos, para, digamos, um exemplo de uma instrução, que seria o mais sério, poder assegurar a qualidade da gravação da oitiva de uma parte, de uma testemunha, porque isso vai ter influência no resultado do processo. Então, a preocupação, com certeza, não é com todo o sistema judiciário, a ponto de pensarmos, botar todos os processos 100% digitais também não resolve totalmente o problema, conforme, como falei, né, a localização, a comarca, a necessidade de cada profissional, seja em conhecimento técnico, né, de informática e tal, que hoje todo mundo tem dito que o advogado vira um pouco técnico de informática, com todas as configurações que são necessárias. E também a estrutura que as concessionárias desses serviços públicos nos prestam, que é defasada muitas vezes, né? Não são poucas as reclamações, todos sabem. Então essa também é uma preocupação que todos devemos ter e pensar. Mas enfim, fazer o registro de parabenizar, né, a iniciativa da subseção em colocar esses serviços à disposição, que são necessários, com certeza, a todos os nossos profissionais aqui na cidade. Sim. Não, nessa situação é importante até a gente tratar dessa situação da digitalização. Eu não sei se vocês lembram quando foi inserida a questão da digitalização dos processos na Justiça Federal, nós não tínhamos todo esse critério para a digitalização, né? Separar por petições e tal. Se escaneava o processo integral e juntava o processo integral, né? Pelo que eu me lembro, era assim, né? Não tinha, temos que separar a petição inicial, documentos, procuração, fazer todo esse critério de juntado. Eu entendo, no PJE, na Justiça do Trabalho, foi feito assim, digitalizava o processo integral, coloca lá dentro e depois tu vai procurando as informações que precisa.
por conta da celeridade, eu entendo que o procedimento seria muito mais fácil de pegar, digitaliza todo o processo e junta nos autos, nos autos eletrônicos. Isso facilitaria o trabalho, assim, absurdamente, né? É uma coisa até pelo fato, viu, Rodrigo? Até pelo fato de que ele altera o nome dos arquivos, né, o EPROC. Então, se nós fizer separado por documentos, não vai adiantar nada. É melhor colocar lá a íntegra do processo, gera um PDF, o acesso dele está perfeito. Porque se tu for separar por itens, vai ficar um absurdo o nome, ninguém vai conseguir pelo nome do arquivo identificar, porque ele condensa um número, né? O nome, Sim. não o número. São as iniciais e não resolve, né? Ele vai virar um arquivo, no próprio Justiça do Trabalho, né, doutor Kleber, do que atua bastante, né? A gente nunca olha por arquivo, né? A gente faz o download do PDF integral e avalia o processo como um todo. Não adianta. Dificilmente tu vai individualmente em cada arquivo lá avaliar arquivo por arquivo. Faz download integral, avalia o processo como um todo e aí depois se manifesta, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar na questão da celeridade, da digitalização dos autos, né? Eu penso que a digitalização agora é um caminho sem volta, né? Nós temos alguns problemas, inclusive na live que o pessoal tem comentado, a gente vê num período de recesso, né? A gente teve uma greve anterior. Quem sabe agora é o momento realmente de haver essa digitalização para buscar celeridade ali adiante. E se a ordem tiver que entrar em embate com o tribunal, que seja exatamente nisso, que permita que seja condensado num arquivo só, porque eu já tive agravo que foi me devolvido o prazo, sob pena de indeferimento do agravo, porque eles queriam que eu separasse a procuração, que eu separasse a guia de custas. Eu acho que isso aí sim é algo muito desnecessário e que cria uns entraves à manutenção da justiça absolutamente desnecessários. Porque tu gerar um PDF geral do teu processo, eu acho que é até uma segurança que tu tem quando tu vai peticionar, do que ficar pensando arquivos do sistema e achar que aquilo ali tu vai ter uma visão geral do processo. Eu concordo contigo, Kleber. E assim, até para aproveitar, amanhã nós temos uma reunião com a seccional, os 106 presidentes das subseções têm uma reunião com a seccional para tratar desses assuntos relativos à pandemia e à digitalização dos processos. E, sem dúvida, vai ser uma pauta levantada pelos advogados, porque a discussão é nacional, né? Não é uma determinação do CNJ que seja nesse formato, né? Mas é uma discussão que a gente tem que trazer para a presidência do Tribunal de Justiça para que se facilite o trabalho do próprio tribunal, não só da advocacia, mas do próprio Tribunal de Justiça, aqueles que movimentam com os processos e têm atuação direta com eles, né? A ideia é a gente pegar, digitalizar os processos, jogar para dentro do sistema e aí começar a trabalhar com eles, acabar com o papel. Então, inclusive como uma forma de segurança, né? Porque já se identificou que o coronavírus ele sobrevive a superfícies lisas, né? Então, qual é o risco entre uma devolução de uma carga e a chegada dele até a mão do juiz ou aonde ele vai ficar depositado o processo físico, quantas pessoas vão manusear aquele processo até chegar lá, né? Partindo do pressuposto que ele possa durar até 36 horas de superfícies lisas. Eu desconfio um pouco desse número, mas não tenho base. Mas já ouvi que até 36 horas de superfícies lisas. É verdade. Não, nesse sentido que a gente tem que repensar um pouquinho melhor o nosso procedimento, né? Junto ao CNJ, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para a gente facilitar a digitalização e o acesso à justiça, né? Porque nesse momento nós estamos com uma questão constitucional prejudicada, que é o acesso da cidadania à justiça. Todo mundo está sendo prejudicado, não é só a advocacia, né? Até por conta da tramitação já devagar que a gente já tinha e hoje muito mais demorada do que mesmo nos processos eletrônicos, né? Então,
Fica à vontade. Por favor. Nesse aspecto, eu estou lendo alguns comentários de colegas aqui na nossa transmissão. Uma colega que deu um exemplo justamente que solicitou um processo físico, né, com pessoas idosas, enfim, necessitadas, que não estão autorizadas as cargas. Acho que é o que o presidente Terra mencionou, que se está aguardando a ordem de serviço, né, da comarca e tal, e mesmo sendo aprovada, não sei como é que vai ser feita a concessão da carga, porque os foros permanecem fechados. Um meio termo aí vai ser ajustado, né? E também, aproveitando, só para que é do mesmo assunto, como existe essa reunião, então, com demais presidentes, com a nossa seccional amanhã, uma outra sugestão também que a colega mencionou aqui, talvez de se elencar processos prioritários para que sejam digitalizados com preferência, né? Sei lá, assuntos da área de família, determinados tipos de ações que estão um pouco mais urgentes, né? Naturalmente, uma ação uma execução de alimentos, por exemplo, é mais urgente do que uma ação de cobrança genérica, assim, né? A grosso modo. Então, talvez puder levar até esse exemplo aqui que surgiu nesse momento, parece bastante interessante. Não, é importante que a gente tenha essa discussão aqui, vamos por partes, esse levantamento que falaste, não estão sendo autorizadas ainda as cargas, porque a ordem de serviço está aguardando a aprovação da CGJ do Tribunal de Justiça. A partir do momento que ela retornar para Bento autorizada, a direção do foro vai entrar em contato com a OAB, nós vamos sentar para a gente organizar como vai ser o procedimento de carga e agendamento de carga desses processos. Isso aí a advocacia vai estar bem informada em Bento, nós só estamos aguardando o procedimento, a autorização do procedimento junto ao Tribunal de Justiça mesmo. Então, estamos no caminho, claro que as coisas não são tão céleres como a gente gostaria que fosse, né, porque no meu entendimento, eu acredito que hoje a gente já teria que estar com isso funcionando já, para fazer com brevidade mais rápido possível, tá? Mas a tendência é que, né, durante essa semana nós já tenhamos a aprovação dessa ordem de serviço para começar a aplicar, para podermos aplicar aqui as cargas programadas. Uma espécie de um hospital de campanha que, né, a gente está tendo em vários locais. Poderia ser dessa forma. O que eu tinha pensado nisso, até comentei num grupo outro dia, o advogado manda um e-mail para aqueles e-mails disponibilizados, dizendo quais são os que ele pretende buscar em carga, agenda o horário, retira os processos. Eu acho que isso evita o contato entre as pessoas, né, e facilita muito. Poderia se colocar ali uma barraca do Exército só para disponibilização e assinatura da carga e acabou. Porque assim, ninguém tem cogitado ainda aqui na nossa região, mas eu já ouvi falar que no Paraná se pensa em lockout, né? E se tiver o lockout, vai se suspender todos os prazos de novo, pelo menos nós vamos ter oportunidade de buscar essa celeridade, que é o que nos está sendo possibilitado agora, lamentavelmente, e é o que a gente pode fazer para contribuir. Sim. Tem um outro colega dando uma sugestão parecida, que é o sistema de drive-thru, né? A gente recebe na porta. Não precisa ficar grande circulação. É algo parecido com a ideia do hospital de campanha ali também. Existe até a possibilidade da gente fazer com que a própria OAB trabalhe nesse sentido de fazer a entrega dos processos. Isso é uma coisa que a gente está levantando com a direção do foro, para que a OAB retire esses processos no foro e faça a distribuição através da subseção. Mas é uma possibilidade. Isso não quer dizer... Acho que o Rodrigo... Para mim, travou aqui a imagem. Congelamos o Rodrigo. O Rodrigo saiu do ar, mas ele volta. Agora está voltando. Nós escutamos até a possibilidade do OAB fazer as cargas. Isso, nesse sentido, a gente estamos conversando com a direção do foro nesse sentido para possibilitar, né, daqui a OAB, para a gente evitar a movimentação internamente lá dentro, porque vamos pegar no exemplo do foro aqui, a pessoa vai ter que adentrar lá o foro e retirar, né, a possibilidade da gente fazer um drive-thru lá na subseção, daí os processos ficariam com a subseção e seriam repassados aos colegas. Bom, mas isso é questão de organizarmos, né? Tudo vai depender da aprovação da ordem de serviço emanada pela direção do foro, né?
Mas que uma coisa que estava falando, Felipe, importante, que a gente até implementou aqui na subseção, foi o auxílio aos colegas que têm dificuldade com o computador, né? Que a gente disponibilizou um contato para a gente dar um suporte técnico às ferramentas de internet utilizadas pelo judiciário, né? Faz mais de uma semana que a gente tem esse serviço disponível e nós não recebemos nenhum contato ainda. Ou seja, de duas uma, ou o pessoal já está bem adaptado, ou estão com vergonha de entrar em contato conosco para a gente auxiliar nessa situação. Aproveitando aqui que a gente tem uma quantidade considerável de pessoas nos assistindo, estamos disponíveis para auxiliar nessa situação de acesso aos sistemas PJE, EPROC, ETEMES, certificação digital, configuração desses equipamentos para a utilização das ferramentas digitais. A subseção está disponível para auxiliar nesse sentido. E até no meio aqui, sou eu e o Dr. Felipe que estamos ativos nessa empreitada aí, né, Dr. Felipe? Mas, por enquanto, ainda não recebemos nenhuma solicitação, mas fiquem à vontade para pedir. Estamos à disposição. Aqui nós estamos todos juntos na mesma, não temos diferença entre os advogados, porque todo mundo está sofrendo a mesma situação, não importa se atua na área crime, se atua na área do trabalho, na civil, todo mundo no mesmo sentido, todo mundo usa o foro da justiça comum, todo mundo usa a justiça do trabalho, a justiça federal, e aí vai. Então, nós estamos tentando buscar maneiras de facilitar a vida dos colegas advogados para que a gente amenize essa mazela terrível. Isso é um terror que a gente está passando hoje, e ainda mais sofrendo principalmente com a justiça comum, de que a gente está com tudo parado, porque a justiça do trabalho e a justiça federal, os processos estão andando normalmente, a única coisa que não acontece são as audiências de instrução, né? Porque as audiências de conciliação, elas estão em andamento, né? Em menos quantidades, mas estão em andamento. Mas é importante que nesse momento que a gente está passando aqui, na subseção de Bento, e aqui eu vejo que tem muitos colegas de outras subseções, de que nós estejamos todos juntos buscando o mesmo objetivo, que é amenizar todo esse prejuízo que a classe da advocacia está sofrendo nesse momento. Que a gente consiga buscar, junto à seccional, suporte para que não adianta nós aqui na subseção ficar discutindo com a direção do foro. Isso aí, a força é muito pequena, nós precisamos que a seccional ela atue fortemente com a presidência do Tribunal de Justiça, assim como do TRF4 e do TRT4 também, para buscar amenizar essa situação toda que todo mundo está passando aqui. Então, nesse sentido, eu vejo que nós, e falo nós, presidentes, porque eu conto sempre com vocês no auxílio aí dessas situações, que nós estamos sempre trabalhando junto, buscando novas ideias, né? Para a gente conseguir amenizar essa situação e fazer com que a advocacia fique mais forte e mais unida, principalmente mais unida, né? Porque esse é o momento de união, a gente mostrar força e mostrar o quão a advocacia é importante para a manutenção da justiça. E o Kleber quer falar, porque ele está com cara de quem quer falar. Não, só fazer valer o artigo 133 da Constituição, né? Nós somos essenciais na administração da justiça, né? E não podemos cair naquele egoísmo de achar que só a nossa classe está passando por problemas, que só a nossa classe está sendo injustiçada, né? O que me parece, a gente tem ouvido falar muito do termo bom senso, né? Só que o que a gente está com um problema é de dimensionar o que é o bom senso, porque a gente está enfrentando conflitos de bom senso diferentes. Então, acho que aqui não é o momento de pensar em si próprio, mas sim pensar enquanto classe, enquanto instituição, de que forma os advogados do Brasil podem contribuir para que a sociedade venha a ter um pouco mais de tranquilidade nesse momento que é absolutamente sem nenhum precedente na nossa história, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre o conceito de bom senso para esse momento, que não envolve um egoísmo involuntário, né?
Não, fica à vontade, Felipe. Não, por favor, eu não quero interromper. Mas falando do bom senso, também até divulgar eventualmente, caso alguns colegas que nos acompanham aqui não saibam, e na linha do que tu mencionou, presidente Rodrigo, de fato, não vai ser a subseção de Bento Gonçalves que vai conseguir modificar o judiciário em qualquer esfera estadual, federal, trabalhista, né? Dependendo da nossa seccional e mais do que isso, talvez do nosso Conselho Federal, né? Porque temos determinações do CNJ que são aplicáveis a todo o país e que não adianta remar contra a corrente, como se costuma dizer, né? E nesse aspecto eu queria chamar a atenção aqui que a subseção de Bento Gonçalves ela é privilegiada em uma questão que hoje nós já tivemos ao longo do tempo em outras gestões, não só na minha época, mas em períodos que me antecederam também, nós tivemos representação de advogados locais da nossa cidade junto ao Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, né? Na minha gestão, eu posso citar a ex-presidente Maria Luísa Romanha, que faleceu, e a colega Beatriz Perufo, que foram, no primeiro momento, conselheiras seccionais, por Bento Gonçalves, né? Junto à OAB do Estado. Mais recentemente, a colega Josana, que está também nos representando junto ao Conselho Seccional, e a colega Beatriz, que foi alçada ao Conselho Federal da OAB. Então nós temos representações de advogados nas 3 esferas institucionais da OAB, Conselho Federal, Conselho Seccional e, obviamente, na própria subseção. E, claro, talvez até por intermédio dessas colegas, levar esse nosso anseio, levar, né, essas nossas preocupações para os seus respectivos conselhos que lá consigam reproduzir essa nossa preocupação, que é de todos, bem disse o presidente Kleber, não são os advogados os únicos que sofrem com essa situação da pandemia. Claro que eles sofrem também, e em especial, eu li um artigo essa semana que falava uma expressão que é a pandemia processual. Processual porque é uma enxurrada de medidas provisórias e decretos e resoluções e outros atos em todas as esferas que nos dormimos com uma regra e acordamos com outra, né? Felipe, deixa eu só te interromper. Não dormimos com uma regra e acordamos com outra. O que ocorre é que a gente acorda com uma regra e no Twitter do presidente, às 3 horas da tarde, ele revoga a regra que a gente acordou. Não vamos esquecer dos absurdos que estão acontecendo. Também, até isso acontece. Então, claro, nós também sofremos dessa realidade, principalmente os colegas que atuam de forma preponderante na justiça estadual, e me incluo nessa realidade, onde a maioria dos processos, já que o nosso processo eletrônico funciona nos juizados especiais há um pouco mais de tempo, e na justiça comum estadual, né, desde o ano passado. Então nós temos poucos processos eletrônicos, vamos dizer, a maioria talvez de tramitação, e pela morosidade da justiça demoram anos, como se sabe, ainda são físicos. Então, claro, esse é do interesse de todos, essas providências no sentido de conseguirmos o quanto antes transformá-los em eletrônicos. Isso eu compartilho da preocupação dos colegas, que é a mesma que eu também enfrento. Vocês também certamente estão na mesma batalha, estamos no mesmo barco, como se costuma dizer, nesse aspecto. Nós criamos uma convicção agora, eu acho que nesse período que a gente está vivendo, de que nós esperamos demais para a digitalização dos processos, né? E isso é um sentimento que eu tenho, até por atuar em outros estados. Eu acho que o Rio Grande do Sul perdeu muito tempo nesse sentido. Acho que o Tribunal de Justiça ele foi muito fraco na tomada de decisão para a digitalização dos processos. Isso é uma coisa que a gente devia vir fazendo há muito tempo, digitalizar os processos, estruturar a cadeia digital, porque olha o que nós estamos sofrendo hoje. Se nós não vamos usar como exemplo São Paulo, a grande maioria dos processos hoje são digitais, a grande maioria. Santa Catarina está no mesmo sentido. Nós somos o estado mais atrasado nesse sentido. Eu não digo que seja o mais, mas estamos entre os mais atrasados na questão da digitalização. E isso impacta diretamente na atividade da advocacia. Aqui, vamos puxar a brasa para o nosso assado. Se nós não fazermos
por nós, não vai ser o tribunal que vai fazer, né? Então, voltando àquilo que a gente estava falando no início, de que eu entendo como de extrema importância a advocacia assumir essa responsabilidade do interesse dele. A celeridade ela vai se dar pelo advogado, não vai se dar pelo Tribunal de Justiça. Porque vem se falando em que sentido? Vem se falando de que o Tribunal de Justiça vai contratar uma empresa para fazer a digitalização dos processos. Bom, gente, nós sabemos. Quanto tempo vai levar para contratação, organização e estruturação de toda essa digitalização de processos? Nós vamos ficar até 2025 esperando que os processos sejam digitalizados. Então, assim, claro, tem a questão processual mesmo, de que, claro, tu queres celeridade em determinados processos, e outros processos o advogado não tem interesse na celeridade. Certamente. Né? Então, nesse sentido, pelo menos alguma coisa nós vamos reduzindo, né? Eu particularmente, Rodrigo, advogado, eu tenho interesse na digitalização dos meus processos. Eu tenho interesse nisso. Porque a gente não pode esquecer que o processo tem duas partes, né? Tem o autor e o réu. Necessariamente, claro. Se o réu, vamos dizer, não tem o interesse na digitalização e a celeridade, o autor pode ter. Eu acho que ali é uma questão de consciência coletiva, né? Claro. Cada um aí sim pode pensar de forma egoística, né? Nesse caso, mas verdade. Até por estratégia de processo, mas a questão é conceder o direito de nós poder contribuir com o sistema. Eu acho que isso é legal. Eu vi uma sessão de julgamento do TST semana passada que me causou um profundo pesar por desrespeito que ainda sofremos enquanto advogados. E acho que aqui é o momento também da gente falar e debater sobre isso. Nas últimas semanas, nós vimos uma sessão de julgamento, acho que foi no Amapá, onde o desembargador estava sem camisa participando do julgamento. Uma outra sessão, acho do STJ, o ministro estava com um tubarão no fundo, eu não sei se era fake, mas parecia bem real, porque tinha o depoimento dele dizendo que o neto tinha mexido no notebook e teria colocado um tubarão e ele não conseguia tirar. Mas aí, em contrapartida, estou assistindo uma sessão do TST, elas são transmitidas, né, feita de forma telepresencial, e do nada o ministro começa uma fala dando a entender que poderia caçar a palavra do advogado, porque ele não estava vestindo o paletó do terno. O colega teve que se levantar e colocar o paletó e voltar a sentar na cadeira para dizer que ele estava, então, satisfeito com o resultado do julgamento e que ele não ia fazer a sustentação. Mas esse é o tipo de coisa absurda que a gente tem que combater. Aqui a gente está numa fase, eu não desejar que o Rodrigo, enquanto meu sucessor, tivesse que passar por isso, né? A subseção poderia estar num outro estágio, né? Eu sei que tu tinha inúmeros projetos que foram interrompidos por essa crise, mas eu acho que é isso que a gente precisa criar uma consciência com a advocacia. Nós temos alguns fantasmas para combater, mas não é tudo. Tem coisa que a gente pode sim contribuir e colaborar. Então, tu sabe que isso que tu está levantando, Kleber, da questão da onde está a liturgia, né? Todo mundo vai lembrar disso, né? Eu acho que nós temos que começar a perder um pouquinho desse formalismo e ser objetivos e buscar efetivamente o que é a justiça e não ficar preocupado com os melindres e os egos de quem está julgando, né? Acho que a gente tem que ser muito mais efetivo no atingimento da justiça para a cidadania do que ficar se preocupando com esse tipo e desculpa aqui o palavreado, mas é uma bobagem, né? Isso aqui é uma discussão de bobagem, a gente tem que ser efetivo e buscar a solução do processo no direito e não nessas, vamos lá, bobagens de que as pessoas ficam se preocupando achando que é isso que vai mudar a determinação dentro dos autos ou tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem muito que evoluir. Eu vou tocar de novo nesse assunto, que é um momento de união da classe. A advocacia tem que se unir nesse momento, é importantíssimo. E Bento, pelo seu histórico
da subseção. A subseção ela é muito forte na seccional, principalmente por a gente contar também com uma conselheira estadual e contar com uma conselheira federal. Nós temos que trabalhar nisso, e aqui eu mando um abraço para a doutora Beatriz também, que está nos acompanhando, de que nós temos que atuar forte com a seccional, junto aos tribunais, e também lá em Brasília, junto ao CNJ, porque da maneira que as coisas vêm andando, e eu não quero levantar uma questão política aqui, mas também o posicionamento que a gente tem no Conselho Federal, eu acho que a gente tem que se preocupar mais com a advocacia e com a justiça junto ao advogado. Nós temos que focar nisso, porque o momento é disso, não é um momento político. Eu entendo que nós temos que nos preocupar com a efetividade do artigo 133 da Constituição. Esse sim nós temos que nos preocupar como órgão de classe, como OAB, porque nós estamos perdendo força nas discussões para a classe, perdendo força na questão da criação de inúmeros cursos de direito, e é um foco que nós temos que direcionar para que facilite a vida do advogado e principalmente do cidadão, porque um dos principais problemas que a gente tem nessa vida de advogado é a celeridade, e isso vem antes mesmo de eu ser advogado, e sei que de vocês também. Sempre foi uma discussão da demora dos processos, sempre foi uma discussão na TV falando sobre os processos no STF, no STJ, que levavam 30, 40 anos para ser julgado. Isso é uma coisa que não pode mais acontecer, ou seja, o nosso sistema tem que ser revisto, nós temos que reestruturar as ideias das pessoas. As pessoas que estão nesses cargos também têm que rever certos procedimentos e buscar maneiras mais céleres para que a gente atinja o nosso objetivo, que é o quê? A justiça. Ponto. Perfeito. Sem dúvida, é isso aí mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade que o presidente Kleber mencionou sobre projetos que se estava na iminência aí de desenvolver, e dizer que certamente, né, o uso agora impositivo, né, imposto de toda essa tecnologia que já estava à nossa disposição, mas que agora vem com força total, de certa forma também pode ajudar a contribuir para agilizar alguma coisa nas questões institucionais da classe, né? Sabemos que a OAB hoje já tem autorizado por meio dos seus órgãos as sessões virtuais, reuniões de comissões, enfim, por aplicativos, meios de comunicação, teleconferência, enfim, né? E até o julgamento de processos ético-disciplinares também estão autorizados no Tribunal de Ética e Disciplina por esse formato. E o que talvez antes, eventos, né, presenciais, como palestras, ou seminários, grupos de estudos, eram realizados no contato dia a dia ali com os colegas, na nossa sede da subseção principalmente, agora também poderão passar a ser feitos dessa mesma forma, né? Virtuais, teleconferência, como estamos fazendo aqui hoje, e não só isso, por meio da nossa atividade judicial também, né? Realização de intimações, citações que já tem previsão legal por meios eletrônicos também, né? Um e-mail, uma mensagem por WhatsApp, acho que isso está evoluindo cada vez mais, e é algo parece sem volta, embora o atraso que foi mencionado com razão no nosso judiciário estadual ao implantar o processo eletrônico em sua totalidade, e mesmo o que foi implantado, vejamos bem, essa situação das cargas programadas para digitalização, elas não são para todos e quaisquer processos. Ainda, quando possível, existem restrições, né? Alguns requisitos que os atos normativos estão estabelecendo. Pensarmos em processos de natureza criminal totalmente físicos, infância e juventude totalmente físicos ainda. Ainda temos muito a evoluir, o judiciário tem muito a evoluir, mas acho que estamos no caminho. Falávamos em off aqui, também está relacionado a essas atividades virtuais, falávamos em off antes de começarmos a transmissão. Existe uma grande chance, né, considerando período e a incerteza do futuro, de nós sequermos conseguirmos fazer uma confraternização pelo dia do advogado, né? Um jantar, que habitualmente é tradicional na nossa subseção, não se sabe como é que vai ser o dia da manhã,
Infelizmente, isso é uma preocupação com a humanização das pessoas, ou desumanização pelo distanciamento que nós enfrentamos hoje. Temos que tentar evoluir também como seres humanos nesse aspecto, né? Como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Mas tudo se encaminha para ser algo meio que sem volta, me parece. E nós temos que nos adaptar também. Nos reinventar também, é uma palavra bastante utilizada agora nesse momento, nas nossas atividades profissionais, pessoais, no dia a dia, nas relações que temos com todas as nossos entes, enfim, familiares, conhecidos, amigos, colegas, clientes, todos esses estão envolvidos nessa circunstância aí. Então, sabe que aqui eu vou parafrasear o meu pai, que ele sempre diz que nós somos eternos aprendizes, né? E nós estamos numa fase de aprendizado enorme. Então, a gente, como tu falaste, nós temos que ir evoluindo. Então, esse é o momento da gente aprender e ver que determinadas escolhas que a gente vem fazendo, e digo até nas procedimentais dessas determinações do próprio CNJ, Tribunal de Justiça, de que as escolhas não estão sendo as melhores. A gente tem que evoluir nas nossas escolhas, né? Então, esse é o momento da advocacia estar forte e unida para que a gente possa apresentar as nossas necessidades no final disso. Dizer assim, ó, nós que estamos lá na outra ponta, para nós é difícil nessa maneira. Por que vocês não tentam fazer de determinada maneira? Mas a gente precisa ter voz ativa lá dentro do CNJ, principalmente. Não adianta a gente, aqui na ponta em Bento, a gente pensar de uma forma e lá no CNJ, em Brasília, a gente não ser ouvido. Então, é importante que quanto mais a OAB, a advocacia como um todo estiver unida para a gente poder levar isso até lá, vai facilitar a vida de todo mundo. E não só do advogado, mas também do servidor público, do próprio juiz, tudo na hora do julgamento e tudo mais. Eu vejo assim, pessoal, até no andar da hora ali, que nós temos 3 minutos para encerrar. O nosso combinado era 1 hora, porque se deixar a gente vai até altas horas conversando sobre essa situação. Eu vou, antes de eu fazer o encerramento, eu quero deixar a palavra para o nosso mais antigo aqui, que é o Dr. Felipe, para fazer os finalmente dele aí, para a gente. Que coincidentemente é o mais velho também, né? Pois é. Por favor, eu agradeço a gentileza da oportunidade, o convite para a gente poder fazer esse bate-papo aí com os colegas, colocar à disposição da classe dos advogados, da subseção, no que for possível e necessário que a gente puder auxiliar de qualquer forma. Parabenizar também que foi intitulado, né, de primeiro ciclo de lives da subseção aqui, que a programação, não sei se tu já vais fazer um convite na sequência, ou divulgar, enfim, já foi divulgado, né? Toda essa semana nós temos excelentes atividades aí e pelo que se sabe, isso vai se estender para o futuro também, na sequência com outras atividades semelhantes, que é uma forma, né, cultural de aperfeiçoamento, por que não, de todas as nossas atividades profissionais e de aprendermos um pouco mais, né, com outros colegas, outras pessoas. Então fica o agradecimento a quem nos acompanhou também nessa oportunidade. E os colegas que eventualmente não têm o mandato do presidente para poder falar agora, mandato em termos de exercer a presidência e nem a outorga da sua procuração. Mas me sinto à vontade para conclamar os colegas advogados a participarem das atividades da subseção sempre que possível. Nós temos muitos eventos, nós temos muitos serviços, muitas coisas que são colocadas à disposição da classe dos advogados que por muito não são conhecidos, né? E isso daria certamente mais uma live só para falarmos disso. Então realmente fica em todo apelo, né, de convidar todos a conhecer o seu órgão de classe e participar dele ativamente, que é muito importante e muito gratificante. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Felipe, pela participação. Dr. Kleber, por favor. Eu endosso toda a fala do Dr. Felipe, mas não vou encerrar por aqui porque eu gosto de falar. O que ocorre, eu queria realmente agradecer a oportunidade, é bom poder conversar com a advocacia dessa forma que a gente adotou. Eu acho que, olha que coisa engraçada e legal, né?
enquanto eu, presidente da subseção, a gente pôde ter os 3 palestrantes da sequência de lives agora, o Dr. Maurício, o Dr. Braulio e o Dr. Aires Mateus, né, ao vivo em Bento, e agora teremos deles por live em Bento. Então, é uma modificação do paradigma. Mas eu gostaria de dizer para os colegas advogados, em especial os de Bento Gonçalves, que eles têm que ficar muito cientes da importância de Bento Gonçalves para o plano da OAB estadual e, agora, posso elencar até o nacional. Poucas subseções do interior possuem conselheiros efetivos, como a doutora Josana, membros julgadores do Tribunal de Ética e Disciplina, como nós temos 2 em Bento, 2 na tela, inclusive, agora. Nós temos uma conselheira seccional, e isso sim eu posso dizer que eu acho que Bento é a única cidade do interior do Rio Grande do Sul a ter um integrante do Conselho Federal, e isso torna a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa atuação e a representação da nossa cidade. Fica sempre a minha gratidão ao Rodrigo, que eu tive a felicidade de ter como meu vice, hoje representa nós de uma forma que talvez eu não teria tanta qualidade, e isso é uma homenagem bem sincera minha, Rodrigo. Tem N características, mas também conclamo a nossa categoria para ficar atento aos serviços. O Felipe já falou dos locais, só que nós temos outras situações que me entristece ver que o colega não tem informação, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, todos os serviços que são prestados, que estão lá para auxiliar os colegas. Apenas a gente teve agora, depois de 2 meses de pandemia, uma redução local do combustível. Eu quero dizer que, através do convênio firmado pela Caixa de Assistência, além de ter o desconto normal que houve, a redução do combustível, eu paguei 10 centavos a menos por litro utilizando o benefício da Caixa. Tá? Nós temos a OAB Prev, temos a Escola Superior de Advocacia, liberou todos os seus cursos para que os colegas que estão realmente cumprindo o isolamento social possam se aperfeiçoar. Então, a OAB como um todo está tentando trabalhar. E Bento Gonçalves não é uma ilha. A gente tem uma importância muito grande no plano da OAB, tá? No plano estadual e no plano federal. E nós devemos nos orgulhar disso. Fica o meu sincero agradecimento a todos os colegas. Eu vi durante a live inúmeros presidentes do sistema da OAB no Estado, e depois vão ficar me chamando para dizer, tu só fala de Bento, mas realmente eu me orgulho muito da minha cidade. Muitos colegas aqui da subseção, é para eles que a gente tem que realmente falar e expor todas essas situações que estão acontecendo. E fica, assim, o meu agradecimento pela 3ª vez, para ficar bem marcado, ao presidente Rodrigo e a toda a sua diretoria, por estarem tentando, num momento que a gente não tem precedentes de algo semelhante na história do nosso país, estarem tentando buscar alternativas, seja da forma de auxiliar colegas que estão com dificuldade na informática, buscando conversas com os foros locais, para que a gente possa passar por isso de uma forma mais tranquila e que cause o menor número de prejuízos a todos os advogados. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente Kleber. Então, aqui para finalizar, sim, nós vamos ter inúmeras lives durante esse período de pandemia, né? E aqui eu vou aproveitar para lembrar de que amanhã nós vamos ter a live com o Dr. Maurício de Carvalho Góes, que vai tratar sobre os efeitos do Covid-19 no direito do trabalho, às 19h30. Nós teremos acompanhamento da colega presidente da Comissão de Direito do Trabalho, a doutora Ellen, vai acompanhar conosco aqui. Na quarta-feira, às 18 horas, a gente vai ter uma live com o doutor Braulio Dinarte Pinto, falando sobre o advogado liberal em tempos de pandemia, que eu acho que é um tema muito interessante para discutirmos aqui. Na quinta-feira, às 16 horas, vamos ter uma palestra, uma live com o Dr. Mateus Aires Torres, que é sobre a publicidade na advocacia em tempos de coronavírus.
ele é presidente da Comissão de Publicidade da seccional, e na sexta-feira, às 16 horas, vamos ter uma live com o nosso colega, Dr. Marcos Fracalossi, falando sobre imposto de renda para advogados, porque prorrogaram, mas continuaremos tendo que fazer a declaração de imposto de renda. Muito importante ver que ele estava acompanhando aqui. E também a gente vê diversas sugestões nessa live aqui, do pessoal falando. Sim, nós teremos uma live, e aqui eu já convoco o nosso delegado da Caixa de Assistência, aproveito para falarmos sobre os benefícios da Caixa de Assistência a Advogados para os advogados em Bento Gonçalves, e aqui eu vou aproveitar para tentar fazer essa live no acompanhamento do delegado e também do presidente da Caixa ou da vice-presidente da Caixa de Assistência a Advogados, da seccional. Acho que é bem interessante isso. Muito bom. Aproveitar essa ferramenta para dizer que vamos fazer inúmeras lives a partir da próxima semana. A tendência é que façamos 2 por semana com temas diversos sobre inúmeros assuntos. Vamos tentar trazer nomes de todo o Brasil para participar desses eventos conosco, para a gente fazer com que a advocacia de Bento se junte, fique mais forte e que a gente possa atingir os nossos objetivos, que é passar por esse período de pandemia da menos tortuosa possível, digamos assim. Eu quero agradecer a presença de todos os participantes dessa live, das pessoas que dedicaram um pouco desse tempo, dessa 1 hora e 5 minutos que nós passamos juntos aqui para falar sobre isso. A subseção está à disposição, e eu falo a subseção este presidente, assim como toda a estrutura dela de diretoria, de conselho, de comissões, está à disposição do advogado da subseção, do advogado do Rio Grande do Sul. Faço questão que entrem em contato comigo, qualquer dúvida, qualquer necessidade. A subseção de Bento Gonçalves, eu estou presidente da subseção de Bento Gonçalves para auxiliar a advocacia de Bento. E isso eu tenho como aprendizado que eu levei dos tempos que eu trabalhei na OAB com o Dr. Kleber e com o Dr. Felipe. Então, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, nós estamos à disposição e vamos lá que nós vamos enfrentar esse negócio da melhor forma possível. Tenho certeza que a advocacia vai sair desse período mais forte impossível. Muito obrigado a todos, a participação de todos aí, uma boa noite e nos encontramos amanhã de novo. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal.